Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todos os tempos, abençoe o grupo, nos dê insight, nos dê entendimento, nos dê vislumbre, nos traga compreensão e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Namastê, Rauch Rauch, alegria, Shanti. E vamos lá, né? Só para deixar documentado, o livrinho que nós estamos estudando é Autoinvestigação do Bhagavan, né? Shri Ramana Maharishi. Mas hoje temos perguntas. Vamos responder as perguntas. Boa noite, Elaine. Alegrias. Vamos Boa lá. noite, Pazé, a sua bênção. Boa noite, Mangina, a sua bênção. Boa noite a todos. Alegrias aí. Peraí, cadê onde que tá as perguntas? Ah, aqui achei. Tá. Vamos lá. Então a pessoa pergunta, né? Se existe um ego, entre parênteses, pensamento eu, por um lado, né? Então, se existe um ego, que é o pensamento eu, por um lado, e existe o eu superior, por outro lado, então onde encaixa a alma que migra de vida em vida? Essa é a pergunta. Supondo que o ego é nada mais que uma individualidade construída pela mente ao longo da existência desse plano, né? Então, onde é que está essa alma, né? Uma boa pergunta. Então, vamos lá, vamos responder por partes, né? Então, se existe um ego, pensamento eu, existe o eu superior, sim. E aonde que está a alma, né? Então, o ego ele nasce a partir desse pensamento eu. Esse primeiro pensamento, quando passa a existir, que quando o eu superior se projeta, vamos assim dizer, no corpo, no mundo tridimensional, né? Aí forma-se esse núcleo, né? Esse núcleo egóico, a ahankara, como chamam os hindus, né? Esse primeiro eu, né? Tum, quando ele projeta aquela luz dentro desse universo aqui, né? De matéria, aí forma aquele núcleo causal lá que nós chamamos de alma também, né? Que é a alma que está ali. Então, a partir dali é que passa a existir o ego. Então, o ego é esse conjunto de um todo, né? Todos os corpos, corpo físico, corpo, a própria mente é o ego, né? E E todas essas porções de corpo formadas a partir desse primeiro núcleo, o núcleo causal, né, que a gente vai chamar de alma, é a partir dali que, que começa as transmigrações, ou seja, as reencarnações, né? E assim você vai. É esse núcleo que encarna, que, que, é, que, que mantém, né, a memória de todas as existências e começa a girar nas reencarnações. O eu superior que é a fonte dessa alma, né, que é a fonte desse eu, né, desse eu alma reencarnando e tendo experiência, ele não encarna, né? Ele se mantém, ele se mantém na própria vibração dele, fora do tempo e do espaço. Então a própria mente é parte do ego, né? Ah, todas essas estruturas, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, tudo é o que a gente, todo esse conjunto, né, é o que a gente chama de ego, né? Espero ter respondido. Outra pergunta. A pessoa pergunta: na prática da meditação, quando ainda não temos muita experiência, só tornamos consciente de que estamos envolvidos nos pensamentos quando uma boa parte deles já tenha transcorrido. Isso é verdade, isso é fato mesmo. Dificilmente conseguimos identificar o início dessa cadeia contínua de pensamento. Ok, é isso aí. Mas supondo que consigamos identificar o início e para facilitar o entendimento,
Imaginamos que o fluxo de pensamento seja uma sequência de vagões de trem. Nesse caso, onde se encontra o pensamento eu ao longo desse trem? Cada vagão acompanha o pensamento eu? Boa pergunta também. A pessoa está refletindo bastante no mínimo, está meditando, né? Para poder ter levantar essas questões, né? Então, vamos por parte aqui, né? Sim, a prática da meditação é isso, porque se você não precisasse parar para praticar, né? A atenção, concentração, você já estaria em estado meditativo, né? A primeira fase daquilo da busca do estado meditativo é silenciar a mente, né? Silenciar esse fluxo de pensamento. Então, aqui a pessoa coloca que é para a gente imaginar como um fluxo, né? Como se fosse um vagão de trem, o fluxo de pensamento. Sim, sim, quando você para mim, você vai ver, vem um pensamento, vem outro, sim. A analogia é bom, né? Mas aí ela pergunta, nesse caso, onde encontra o pensamento eu ao longo desse trem? O pensamento eu é o corpo causal, é o primeiro eu, né? O primeiro eu que nasce é o corpo causal. Então, toda a fonte de pensamentos está nascendo daí, está vindo dali, né? É um eu superior que está alimentando toda essa estrutura de alma e esses pensamentos vai fluindo por aqui, ó. E aí ele fala, cada vagão acompanha o pensamento eu, né? Tudo isso faz parte, né? O que que é o pensamento, né? É um fluxo, né? É algo que está sendo impulsionado daquela origem para cá. É só um pensamento. O próprio eu, né? É um pensamento também, né? Ah, tirando a essência, tudo é pensamento, né? Então, tá, mas aí poderia surgir outra pergunta, né? E aí que é interessante, né? Quem é que está observando isso, né? É aí que começa todo o aprendizado. Tem alguém que está observando esses pensamentos, e esse observador é a testemunha, né? A própria testemunha dentro de si mesmo, quando está desenvolvida, e é por isso que a prática da meditação vai levando a isso, né? Você começa a perceber fluxo de pensamento. Então você já está, mas e que disser, e é sempre você, nesse caso é sempre você, mas já é um estado adiantado, né? Dentro de todo esse processo da busca, quando você já começa a estar como uma testemunha de tudo aquilo que está acontecendo dentro de você e dentro também do próprio fluxo de pensamento. E aí o PIB, ele tem, eu não sei, acho que é na busca do eu superior, alguma coisa assim. Ele tem lá um exercício que é chamado o exercício da serpente, né? O bote da serpente, alguma coisa assim. Agora eu não lembro direitinho o nome técnico do exercício, que é justamente você rastrear a origem de cada pensamento. É você entrar em estado de silêncio o máximo possível, né? Aí o silêncio, aí os pensamentos já começam a diminuir o fluxo, né? E aí quando vai nascer um pensamento, você é como se desse um bote, né? Tentar pegar a origem daquele pensamento, né? Não é fácil, né? Mas é uma prática, né? Óbvio que isso é uma prática de meses, de anos, né? Mas é um dos exercícios, né? Que pode ser feito, né? É o que eles chamam de exercícios ultramísticos, né? São já para estudantes, né, mais avançados, né, que já queiram praticar esses exercícios. Quem não é também pode, mas o resultado não sei se seria tão favorável, né? E a partir do momento que você consegue rastrear o pensamento até a sua fonte, você chega lá à fonte do eu, né? Chegou lá à fonte do eu e conseguir se manter ali, e é isso que é a técnica que o Ramana propõe, que é o vichara, né? Autoconhecimento, a busca, quem sou eu, né? A partir da percepção desse eu existindo, né, você ir rastreando a origem, né? Que você vai chegar na fonte desse pensamento que é eu também que dá origem a todos os outros pensamentos. E aí, se você conseguir manter ali um tempo mínimo, né? Aí você reconhece o próprio eu verdadeiro, né? Aquilo que vai chamar de eu, né? Eu superior, né? Existindo. Espero ter respondido.
que essas dúvidas são válidas, né? Para quem pratica, para quem estuda, essas dúvidas são válidas e para entender também isso, às vezes leva um tempo, né? Tem que refletir. Então, dentro daquilo que eu falei, né? Se a pessoa refletir um pouco, talvez tenha algum insight, né? Porque essas coisas, esses entendimentos é mais através de insight, é quando vem aquela, putz, eu entendi, né? Não é tanto pelo intelecto, pelo uso só do intelecto, né? O intelecto só fica ali remoendo, não. É, como é que fala? É absorver o conhecimento, né? É receber aquilo que está sendo dado em algum momento, né? Que você está refletindo, está em meditação, ou está dormindo, ou está em sonho, ou até está distraído durante o dia, e aí vem, né? Isso que a gente chama de insight. Aquela coisa que vem, entendi. É isso. Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui do livro Autoinvestigação. Para quem está com o PDF ou o livrinho aí, é página 20, tá? É o quinto, é a quinta pergunta do Gabiran, né? Então aí aqui o Gabiran pergunta pro Ramana, né? A investigação é apenas um meio de remover a falsa crença da individualidade no corpo grosseiro, ou ela remove também a falsa crença na individualidade nos corpos sutis, nos corpos sutil e causal, ou seja, em todos os corpos, né? Etérico, emocional e mental, né? E até o causal. O causal é o que dá origem à alma, né? É a própria alma. A própria alma manifestada nesses ciclos reencarnatórios, né? Aí o Ramana responde: é no corpo grosseiro que os outros corpos subsistem. Na falsa crença da forma eu sou o corpo, estão incluídos os três corpos que consistem dos cinco invólucros. E a destruição da falsa crença da individualidade do corpo grosseiro significa a destruição dessa crença em todos os demais corpos. Então, a investigação e o meio de remover a falsa crença na individualidade de todos os três corpos, né? De todos os corpos. Aqui ele resume só em três corpos, né? Então, aqui para ele ficaria só o corpo físico, emocional e mental, né? Então, aqui ele está dizendo que a investigação, que é o que vai levar você, vai levar a nós, né? A, a destruir essa crença, né? De que eu sou o corpo, né? Porque isso é muito forte, né? Isso vem, às vezes, vem de muitas existências, e nessa existência também, desde criancinha, nós já vamos nos identificando com esse corpo, o pai, a mãe também os irmãos, então todo o meio que nós existimos, né? Não é uma família ou uma cultura que nos mostra, não, você não é o corpo desde pequenininho. Se nós viéssemos isso desde pequenininho, a gente já sabia, né? Quando chegava aos 20 anos, eu já sei que eu não sou o corpo, estou usando o corpo de boa, né? Mas não, aqui nós nos identificamos muito com o corpo e fica essa crença, né, de que eu sou o corpo. Esquece que somos o espírito, né? Somos seres espirituais aqui em corpos físicos. Ou seja, mais do que talvez nem usar a palavra seres espirituais, usar a palavra consciência, né? Sou consciência utilizando um corpo físico, né? Eu acho que essa parte é fácil de entender, né? Que senão a gente já vem falando muito sobre isso, de que somos consciência usando o corpo físico. É fácil de entender porque uma hora o corpo vai deixar de existir, né? Então, essa é a coisa mais fácil de entender. Chegar uma hora, o corpo vai deixar de existir. A experiência mostra isso. Todos os seres que passam por esse planeta, uma hora o corpo deixa de existir. Tá? Então, se a pessoa é o corpo, então também ela deixou de existir, né? Simples, né? Agora, se ela é uma consciência e que existe além do corpo, está com o corpo deixa de existir, ela continua existindo. Fácil de entender isso daqui. Mas vamos lá que o Gabiran ele vai se aprofundando lá nas perguntas aqui, né?
Uma vez que há diferentes modificações do órgão interno, ou seja, manas, que é a reflexão, budi, que é intelecto, chitta, que é memória, o arrancara, que é egoicidade, como se pode dizer que apenas a destruição da mente é a libertação? Né? Então, a pergunta desse menino aqui é boa também, né? Todas as perguntas dele é muito boa, né? Então, ele fala que se há diferentes modificações nos órgãos internos, ou seja, tanto da reflexão, do intelecto, da memória e do próprio eu que está sempre em movimento, como pode dizer que a destruição da mente, né, é a libertação? Agora, aqui é uma parte muito importante, né? Que agora aqui o Ramana vai. E veja que aqui ele só tinha 22 anos. Uma criança iluminada, né? Aqui ele fala, nos livros que explica a natureza da mente é afirmado, aqui nos livros que ele quer dizer é os Vedas, né? É, a mente é formada pela concretização da porção sutil da comida que comemos. Olha como é interessante isso, né? Ela cresce com paixões, tais como apego e aversão, desejos e raiva. Por ser o agregado de mente, intelecto, memória e egoicidade, por ser esse agregado, né? Vamos prestar atenção aqui, vamos por parte para pegar o entendimento. Por ser o agregado da mente, intelecto, memória e egoicidade, ela recebe um nome coletivo. Então, para todo esse conjunto, né, recebe o nome de mente. Ele coloca, aqui está entre aspas. Tendo essas as características de pensar e determinar e toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Uma vez que a mente é um objeto da consciência, o eu superior, ela é o que é visto, é inerte. Embora seja inerte, ela parece como se fosse consciente em razão de sua associação com a consciência, tal como uma bola de ferro incandescente. É muita coisa num pequeno parágrafo. Vamos tentar dar uma destrinchada aqui para ver o que. Vamos tirar um pouco de sumo aqui para conseguir entender, para a gente seguir em frente, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Então, o que se dá o nome de mente, né, muitas vezes, né, é esse conjunto de todo, essa capacidade de, de reflexão, essa capacidade de memória, né, esse sentido de eu, então o pessoal dá todo o nome de mente, como se ela tivesse uma existência, né? Como se ela fosse algo que existisse, mas ele está falando, não, ela é inerte, ou seja, ela só é um instrumento. Não sei se dá para entender. É tal como o espelho está ali, tudo que você colocar nele, ele reflete, mas ele só é um espelho, né? Ele só está refletindo aquelas coisas. A mente, por si só, ela não existe. Se tirar a consciência, o que que sobra da mente? Não sei se dá para acompanhar o raciocínio, né? Se tira a consciência, acabou a mente, né? Não tem mais nada. Por isso que ele fala, é inerte, né? É inerte, ou seja, o que que ele chama de inerte? Que nem uma mesa, não tem vida em si mesma, né? Não tem uma consciência em si mesma, né? Como se tivesse ali todo um. É que é difícil de explicar essas coisas, mas é para isso que eu estou aqui, né? E é para isso que nós estamos aqui, para tentar entender, né? Que às vezes estou usando o exemplo da mesa, mas é válido também, né? Por é um objeto inerte, né? A mesa não responde para você, eu sou uma mesa, você bate nela e fala, você está me batendo. Está ali, né? É a mesma coisa a mente existe, sim, mas ela existe como um instrumento, né? E esse agregado todo de memória, de reflexão, de capacidade intelectiva e etc., né? A gente vai chamar. As pessoas dão um nome de mente. Como ele fala, para esse coletivo dá-se um nome, para esse coletivo dá-se um nome singular de mente, né? É até bem feito, né? E ele fala, é como se ela existisse, mas é como uma bola de ferro incandescente. Ah, o que que é esse exemplo numa bola de ferro incandescente? A bola é a bola, o fogo não pertence à bola. Não sei se vocês entendem. Se tirar o fogo, ela não fica mais uma bola incandescente. Ela só é uma bola de ferro, a mesma coisa a mente. Tirou a consciência,
O que que sobra? Ela por si só não vai ter vida própria, né? Não tem existência própria. E aqui ele continua, né? Ela é limitada, não eterna, fragmentada e imutável como a cera, o ouro, a vela, etc., né? O que que ele está falando aqui? Que ela são pedaços, né? É mutável, ela está mudando a toda hora, né? E é moldável também, é que nem a cera, né? Você pega uma cera, você pode fazer uma bolinha, pode fazer um quadrado, pode fazer um círculo, pode fazer um retângulo, pode fazer um cachorrinho, sei lá, pode fazer 500 coisas. O ouro, mesma coisa, né? O ouro é moldável. Você pode fazer pulseira, pode fazer anel, pode fazer brinco, pode fazer colar, e etc, etc, etc. É isso. Ela é da natureza de todos os elementos da existência. Ela é da natureza de todos os elementos. Está entre parênteses, da existência fenomênica. Então, a mente existe nesse campo aqui nosso do espaço-tempo, né? Esse lugar, seu lugar, ponto daí, né? Seu lugar é o lótus do coração. Da mesma forma que é o lugar do sentido, da mesma forma que o lugar do sentido da visão são os olhos. Até aqui dá para entender, né? Ou seja, a mente está localizada no lótus do coração, ou seja, está no peito, né? De forma que o lugar, da mesma forma que o sentido da visão é nos olhos. Então, ela é um órgão, né, que está ali. Quer dizer, ela não é um órgão, né? Ela existe e está no coração, né? Forma de falar também, né? Ela é o adjunto da alma individual no ato de pensar em um objeto. Ou seja, ela é o que auxilia a alma individual a pensar em um objeto. Ela se transforma em um modo e, juntamente com o conhecimento que reside no cérebro, ela flui ao longo dos canais dos cinco sentidos e une-se aos objetos por meio do cérebro associado ao conhecimento, está entre parênteses, e assim conhece, experiencia os objetos e desfruta deles. Essa substância é a mente. Olha que maravilha, hein? Capacidade de explicar o que é a mente. Aqui você faz um curso de psicologia de 5 anos e sai de lá e às vezes não consegue sintetizar tudo isso aqui, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho, né, para ver. Vamos tirar um suminho aqui, né? Então, o que que ele fala? Ele é um adjunto da alma individual. Então, é essa parte da alma, a alma, né? Aquele primeiro eu que nasce, aquele primeiro eu, quando nasce, já, a mente já nasce junto também, não pode esquecer disso, né? No ato de pensar. Então, quando você está pensando, por exemplo, você vai pensar num objeto, a própria mente se transforma ali, né? Naquele modo, né? Por quê? Porque todo já existe um conhecimento daquilo ali, então aquilo ali é percebido através dos órgãos do sentido, que por sua vez volta para o cérebro e você fala, ali tem uma mesa, ali tem uma tesoura, ali tem um livro, ali tem uma xícara, e etc, né? E é através disso que nós experienciamos o mundo, esse mundo fenomênico, né? Desse ir e voltar, né? E é através dessa mente, né? Mas essa mente, para ela perceber esse mundo físico, ela precisa dos cinco sentidos, né? Cinco sentidos básicos, visão, audição, paladar, olfato e tato, né? Sem isso você não percebe. Quer dizer, se tiver pelo menos um, você vai perceber com certa limitação, mas vai perceber, né? Mas sem isso a mente também não vai perceber esse mundo fenomênico. É através desse sentido que ela percebe o mundo que nós estamos existindo. Da mesma forma que uma única pessoa é chamada de diferentes nomes segundo as diversas funções que ela desempenha, uma única mente é chamada de diferentes nomes: mente, intelecto, memória, egoicidade, devido aos diferentes modos, e não em razão de alguma diferença real. A mente em si é da forma do todo, ou seja, alma, Deus e mundo. Quando, devido ao conhecimento, ela toma a forma do eu maiúsculo aqui, seria o eu superior, né? A libertação. É que é da natureza de Brahman, que é de natureza de Brahman, com N no fim, né? Brahman,
Esse Brahman aqui é Brahman Nirguna, né? Sem qualidade nenhuma, né? Que transcende a própria manifestação. Esse é o ensinamento. Não é tão, não é tão fácil no primeiro momento assimilar tudo isso, né? Mas é isso, não parece muita coisa, isso aqui, sabe, é reler várias vezes, estudando, associando todo o nosso trabalho que nós já vemos fazendo com o PIBI, né? Estudamos o livrinho do Trigueirinho também, né? Então vamos devagarzinho, né? E vamos absorvendo aí lentamente, né? Até ficar digestivo tudo isso, até que tenha compreensão e tenha insight, né? Aqui tem que tomar um cuidado aqui nessa última parte aqui, porque né, aí eu não sei se é um problema de tradução ou não, né? Ou se é que o Ramana tudo é direto, né? Então fica às vezes a síntese dele para quem está nós ocidental aqui pode ficar um pouco complexo demais. Então, quando ele fala, né, a mente em si é da forma do todo, ou seja, a alma, Deus e o mundo. Então, quando ele fala essa mente aqui, tem que tomar o cuidado de não achar que é a mente essa mente nossa aqui, tá? E aqui não está de maiúsculo nada, né? Mas por quê? Porque o Deus manifestado, né, é amor também. A pessoa fala, tá, tem razão, mas é inteligência pura, né? O universo é inteligência pura, a consciência cósmica é inteligência pura. E é amor também, né? E então, quando se fala mente aqui nesse sentido aqui, precisa tomar esse cuidadozinho aqui, viu? Porque quando essa própria mente, a própria consciência utiliza dentro dessa mente, vai subindo de nível, né, forma de falar, vai para o Budi, aonde tem a mente está pura, sem todo essa percepção desse mundo aqui, né, do mundo fenomênico através dos cinco sentidos, quando está na mente búdica, com mente pura, aí sim, é isso que ele está falando, né? Então ela toma a própria forma do eu, né? Do eu superior ou de Deus. Então a união com Deus, né? Sim, se torna una, há uma união. Aí é né? Eu com Deus, né? Junto com Deus, né? Em união, não fusão, né? Porque dentro da nossa visão, dentro da nossa escola, a gente não acha que há fusão, né? Porque se houver fusão, há dissolução. Não, há união, né? A consciência permanece, né? Todo o aprendizado, né? Tudo aquilo que essa alma passou, que esse eu projetado através da alma passou e absorveu e aprendeu, tudo isso que cria uma individualidade para essa alma e para esse eu superior que está ligado a essa alma, e isso se mantém, né? Mas Eu sou, diga. aqui nesse próprio parágrafo que o senhor está lendo, onde ele fala assim, por meio do cérebro associado ao conhecimento, e assim conhece, experiencia os objetos e desfruta deles. Pela questão de ser algo desconhecido, talvez por isso venha aquela apreensão, um medo, um certo receio, pela mente não conhecer, algo que a mente não tem um conhecimento. Não sei se eu consegui me explicar. Tipo, foi algo novo, que a gente não tenha experienciado ainda, aí causa aquele medo, aquela angústia, assim. Tá, me mostra onde está esse parágrafo aí que eu não estou conseguindo achar aqui. É logo acima, nesse próprio parágrafo mesmo, um pouco mais acima. Nessa mesma página, 21. Isso. 21. na página 22. Né? 21. Nesse que o senhor acabou de ler. Sim, mas o Página parágrafo é 21. longo. O parágrafo Página ele muda Página 21, de pai. página. 21. Ele muda de Pá- página, Alex. Tá, mas Página É 21. a página de cima, na quarta linha. aonde que é? Ini- Unis, Logo depois o L é adjunto.
Faz uma leitura do parágrafo aí que eu acho aqui. Ó, ela é adjunto da alma individual no ato de pensar em um objeto. Ela Ela se é. Ah, cons- já achei, já achei, já achei. Legal. Aqui tá. Tá aqui. O meu tá todo riscado, né? Que eu tô. Aham. Tá aqui. E aí ele dá esse entendimento que é associado ao conhecimento, conhece e experiencia os objetos e desfruta deles. Só que, Sim. porém, quando temos algo que é desconhecido do nosso ser, a gente tende a ter uma certa aflição, um certo receio. Tá, entendi a sua pergunta agora. Sim, aquilo que é desconhecido, e se você está usando, se, e se você está usando essa mente concreta, ela não conhece, sim, aí você vai ter temor, né? Que é desconhecido. Aquilo que você não conhece, se você, a não ser que você já esteja num outro estado, né? Aquilo pode causar medo, sim. Mas, por um outro lado, todo esse mundo, né? Todo esse mundo transcendente é desconhecido para nós, né? Às vezes, talvez o que você queira estar dizendo é situações em que você está ali que desconheça, né? Que está vivenciando aquilo que não compreende, não entenda, assim, que a mente, Aí essa sensação é causada pelo ego, de medo, de receio, de pelos seus corpos egóicos, sim, tudo é o ego, né? Tudo que você está aqui dentro desse limite desse mundo usando é o ego, a não ser os momentos que você transcende, né? Todos esses corpos, esse conjunto de corpos, de memória, de todas as suas outras existências também, que vai gerar o karma, que vai gerar as ações, de todo esse, tudo isso aí é um movimento egóico, sim. Dentro desses medos pode ser ter medos, ter medos, vamos dizer que são racionais, né, que está dentro de uma razoabilidade, por exemplo, você vai atravessar uma rodovia em alto movimento, você fala, pô, você fica temeroso, porque você sabe que você pode. Isso é um medo razoável, né? Que a probabilidade de você ser atropelado ali existe. de grande. Isso é até aí tranquilo, né? Agora, outros medos, às vezes, tem medo irracionais, por exemplo, medo de barata. Barata é um inseto pequeno, né? Que não tem veneno, e, no entanto, tem pessoas que têm pavor, né? Então, isso é um medo irracional, né? O que que sugere esse medo? Sugere que tem uma causa oculta dentro da pessoa. Existem várias possibilidades, né? Mas existe Era uma essa causa linha de raciocínio que eu estava querendo chegar, de ser que ela alguma coisa desconhece ali, oculta. e ela desconhece. Às vezes também você vai entrar vamos dizer, você vai entrar numa floresta que você não conhece. Também é razoável você ter um medo, porque você não conhece nada ali, você não sabe a trilha. Tem o medo de perder, sim. Ou quando você toma uma medicina e começa a expandir muito e começa a aparecer visões, não estou nem falando visões negativas, não, mas é visões que você não tem capacidade de absorver e começa, às vezes também pode dar medo, né? Porque você desconhece aquilo, você não sabe aonde aquilo vai te levar, né? É o desconhecido. Então isso também dá medo. Eu não sei se eu respondi. Não Isso, entendi. mas isso Agora é eu entendi. através da mente. A mente que vai perceber isso, vai analisar. Ela fala, não, não conheço, desconheço, e aí começa todos os processos que pode levar ao medo, né? Entendi. Obrigado. Beleza aí. Então vamos lá. Tem mais. Esse livrinho é curto, mas é muito denso. E olha que esse daqui, e olha que esse daqui, eu achei que era o mais digesto do Ramana para introduzir o Ramana nesse grupo aqui. Esse é o mais facinho, né? Que o outro que tem lá é uma complexidade ainda maior. A não ser que você fique ali lendo, relendo, lendo, né? Relendo. Mas eu acho que tá sendo frutífero aí, né, gente? Nem que tenha uma dificuldade de absorver num primeiro momento, mas não se preocupa.
tempo, né? Com o tempo, às vezes vai estar lá no sonho, ou está distraída, ou distraído, ou tomou a medicina, sei lá. Essas coisas começam a dar fruto, sabe? Começa a ter uns insightzinhos aí. E aí o Gabirã faz outra pergunta. O Gabirã faz perguntas boas, né, mano? E eu gosto desse Gabirã. Tem que lembrar que o Gabirã já era um estudante avançado, né? Já era um estudante, então ele estava lá buscando de verdade, né? Então, essas perguntas, ele é excelente, né? Se esses quatro, mente, intelecto, memória e egoicidade, que é o primeiro eu, né? Que ele vai chamar de egoicidade, porque na realidade tudo isso é o ego, né? Todo esse conjunto, para nós, é o ego, né? São um único, tá certo, né? Mente, intelecto, memória e egoicidade é uma coisa só, é um conjunto único, né? Porque localizações diferentes são atribuídas a eles. Significa que esse menino ficava pensando sobre as coisas que o Ramana falava, né? Depois ele voltava lá, semana que vem eu vou pegar ele, quero saber isso. É verdade, aí o Maharishi responde, é verdade que é dito que a garganta é o lugar da mente, que o rosto, aqui não deve ser rosto, aqui deve ser a cabeça, né? Que a cabeça ou o coração é o intelecto, que o umbigo é o da memória. No umbigo, essa região do umbigo, né? O chakra umbilical, né? E o coração, ou sarvanga, da egoicidade, ou seja, do sentimento eu, né? Primeiro sentimento eu, que nasce, está no coração, né? Ou no peito, né? Embora essas diferenças sejam citadas, para o agregado de todos eles, ou seja, a mente ou órgão interno, o lugar é apenas o coração. Isso é conclusivamente programado nas Escrituras. Ele já fecha dizendo isso é o que está escrito lá nos Vedas. E é isso que eu estou falando, e isso também está escrito lá, né? É isso, né? Embora todos esses nomes eh, tenham localidades para todas essas funções ou essas partes, né, desse conjunto, particularidades do ego, né? Mas elas tá toda num único centro, né? Está aqui dentro do coração, ou dentro do eu, né? Ou uma polegada do lado direito do peito, né? Que é o próprio núcleo do sentimento eu e aonde está ligado à fonte do eu superior, né? Diretamente à fonte do eu superior, que mantém viva essa consciência, né? Percebendo e entendendo tudo isso através dos corpos egóicos, né? Aqui ele está chamando de mente, né? Por que é dito que a mente. Aí ele faz outra pergunta agora. O Gabiran faz outra pergunta. Por que é dito que a mente. Por que é dito que a mente, que é o órgão interno, brilha como a forma de tudo, ou seja, da alma, de Deus e do mundo? Né? Por que é dito que a mente? Né? Ele tem que entender por que fala que é a mente. Né? Então, ele vai lá. Aí o Bhagavan, né, que é o Maharishi, responde, né? Como instrumentos para conhecer os objetos, os órgãos do sentido estão do lado de fora e, portanto, são chamados de sentidos externos, né? Até aí todo mundo concorda, né? E a mente é chamada de órgão interno, porque está do lado de dentro, né? Pelo menos é isso, é o basicão que todo mundo acredita, né? Mas a distinção entre interno e externo diz respeito apenas ao corpo, né? Na verdade, não há nem interno nem externo. A natureza da mente é permanecer pura como o éter. Aquilo que é chamado de coração ou de mente é a disposição dos elementos, ou, entre parênteses, né, ou da existência fenomênica, desse mundo aqui existindo, que aparece como interna e como externa, né? Como a gente passa a perceber, como interna e externa. Mas dentro né, da grande mente não tem externo e não tem interno, né? É a percepção nossa que passa a perceber as coisas como se estivesse do lado de fora. Quando você introverte a mente, você passa
como se estivesse percebendo do lado de dentro, mas não há nem dentro e nem fora. O que há só é a grande mente. É o mundo fenomênico é que aparece como existindo fora, né? É como a imagem na tela do cinema, Regiane. Não tem uma imagem na tela do cinema, não tem um projetor. Eu sei que você já está saindo fumacinha aí, por isso que eu estou tentando explicar. Eu vou acompanhando a fisionomia aqui de vocês e aí eu tento melhorar os exemplos, tá? Tela do cinema. Esse é o exemplo clássico também dos Vedas lá, né? Pelo menos depois que já criaram o cinema aqui, né? Mas o Bhagavan também usava essa imagem para explicar a realidade. A tela branca do cinema não muda nunca. Então, aquela tela branca é o próprio, é o grande espírito, chama de Brahman, né? O grande espírito aqui, está ali. Então, tudo é projetado nessa tela. Então, o que existe de fundo, a substância de todo o universo fenomênico, e é por isso que ele usa a mente aqui, e daí fica difícil de entender essa mente, mas essa mente é a mente de Deus, né? Do Bhagavan, não, do Bhagavan, também Bhagavan também é chamado Brahman também, mas para não confundir, tá? Do grande espírito. Então, essa é a mente do grande espírito. Então, todo esse universo é um universo mental formado dessa substância mental que existe aqui. Então, nós estamos dentro de uma grande mente, e a nossa mente, como é projetada de tal forma para perceber externo, através dos cinco sentidos, né? Eu percebo vocês aí, vocês percebem um computador falando comigo, percebo aqui um celular, um relógio, não sei o quê, bababi, bababá. Mas a tela em si permanece inalterada, a tela branca permanece inteira, né? O exemplo clássico disso, né? Se tem lá tá lá um filme que está pegando fogo, a tela não pega fogo. Tá lá, tem uma enchente no filme, a tela não molha, ela permanece inalterada, porque ela é a substância que mantém o todo. É uma forma de tentar explicar. Lógico que o mundo não é uma tela aqui projetada, mas é para a gente, através desses exemplos, a gente conseguir ter uma compreensão e passar a ter uns insights para compreender que tudo é Deus, inclusive cada um de nós, né? É parte desse Deus, não é o Deus em si, né? Não vamos cair nessa armadilha também que muitos místicos caem né? Começa lá aquela história, eu sou Deus, eu sou Brahman, e de repente eu sou Brahman, né? Não, você está em Brahman, Brahman está em você, né? Está em Deus, Deus está em você, mas você não é a divindade, a consciência única, onisciente, onipresente, que está em tudo e em todos, né? Qualquer um que acha que é isso, fala para ele, o que está acontecendo lá em Marte, no quadrante 4 lá de Marte? Ah, mas você não falou que é Deus? Então você tinha que saber, né? Isso é onisciência, né? Exemplo, não, estou fazendo assim um exemplo clássico. Onisciência é isso. É saber tudo de tudo em qualquer segundo, em qualquer lugar, né? Mas não é o caso, né? Mas nós podemos ter essa participação, e é isso que é a busca, né? Essa união com com o Criador, ou a Mãe Criadora, com o Grande Espírito, Brahman, seja lá o nome que mais preferir, Deus também, se gosta do nome de Deus, né? Sim, é isso. E aí, e essa substância que aqui ele está falando que é a mente, é essa mente de Deus, é a própria manifestação criadora. E através dessa manifestação criadora, você tem uma mente individual. E essa mente individual, por sua vez, faz parte dessa mente maior, desse filme maior, né? E aí você percebe as coisas como existindo fora e lá cá. É isso que ele quer dizer, que não há nem dentro e nem fora, só existe a mente, mas não a sua mente, né? Sua mente faz parte dessa mente maior. E através dos sentidos ela percebe o externo, como se estivesse fora, mas não há fora, né? Se você for para outras dimensões, você vai ver que não tem fora, não tem dentro.
Só há o que há, né? Consegui, pelo menos, dar uma, passar um pincelzinho. Meu Deus do céu, isso aqui é desafiador. Passar isso aqui é desafiador, viu? Ainda bem que falta pouco, hein? Mas é bem desafiador passar isso aqui. Mas para mim também é bom. Quando você consegue explicar, é porque você entendeu. Se você não consegue explicar, é porque você não entendeu. Então, vamos lá. Bem, isso aqui, Gil 7, a gente já falou, né? Então, aqui ele vai para uma outra pergunta. Então, o Gabirã pergunta novamente ao Bhagavan. Por que é dito que a mente que é o... Não, isso aqui eu já falou, né? Ou seja, a alma de Deus e do mundo. Ah, tá. Quem estava respondendo e eu parei, né? Então, vamos ler de novo esse parágrafo aqui. Vamos lá. O senhor parou no portanto. Então, eu comecei a explicar É, e, e que bom, né? era Comecei a portanto, explicar e não resta dúvida. aí a hora que eu voltei para o livrinho, eu... Página 23, pai. Não, não, sim, a página eu sei, eu estou com o livrinho aqui, agora eu não lembro que parte do... Ah, tá, é aí que eu falei. Na verdade, não tem interno nem externo. Foi aí que eu olhei para a Rê, vi que ela estava perdidinha e eu comecei a explicar. Mas não se preocupa não, Renan, só você não. Então, a natureza, aqui ele continua, né? Na verdade, não há nem interno nem externo. A natureza da mente é permanentemente pura como éter, né? Como sutil, né? Essa é a natureza da mente, né? Aquilo que é chamado de coração ou de mente é a disposição dos elementos ou da existência fenomênicas que aparece como interna ou externa. Portanto, não resta dúvida que todos os fenômenos que consistem de norma e forma são de natureza unicamente mental. Tudo que aparece fora, na realidade, está dentro e não fora. É para ensinar isso que os Vedas também foram descritos como sendo da natureza do coração. O que é chamado de coração não é diferente de Brahman. Então, esses são os ensinamentos do Ramana, entendeu? Tudo, tudo é Brahman. E esse Brahman com ele no fim, que é Brahman transcendente, Brahman sem qualidade, né? Ou seja, Nirguna, né? É o Deus sem qualidade, é o Deus que dá origem à manifestação. Não é o Deus manifestado, né? O que o Pibi vai chamar de mente de mundo é que as religiões cada um dá seu nome, né? Um dá nome de Alá, outro de Olorum, outro de Brahman, outro de... Ah, tem vários nomes aí de cada religião, né? E eu respeito todos, óbvio, né? Mas só para dizer que cada religião vai dar um nome para esse Deus para esse Deus que se manifesta, né? E é por isso que ele fala, não há dentro, não há fora. A única coisa que existe é é o Brahman, é o Brahman Nirguna, né? Ou Deus, ou Deus transcendente, naquele que transcende tudo, ou a consciência única, né? Ou a fonte única, antes da manifestação. Então, para entender um pouco, e é por isso que o Ramana é conhecimento direto, né? Direto ou breve, né? Direto, você se, você faz a busca direto com Deus transcendente, que ele vai chamar de eu, né? Tanto que ele não chama nem de Deus, nem de Brahman, nem de Shiva, ele chama de eu, né? A busca do eu. Mas esse eu, quando ele fala o eu, é o eu transcendente sem qualidade, né? Não é nem o eu manifestado, não é nem Deus manifestado, né? Ou o Deus das religiões que as religiões cultuam, né? Com um nome. Quando a gente fala Deus das religiões, é porque a religião dá um nome, às vezes dá qualidade, etc., né? É isso. Então, é por isso que é para entender quando ele fala de mente, né? Isso, Ramana. Por isso que é importante
o estudo do PIBIC, que ele vai dar mais uma esmiuçadinha, né? Dá uma explicada, coloca a mente, né? Coloca a mente do mundo, ideia do mundo, né? Eu superior. Então começa a ficar um pouquinho mais fácil, mas se você vai direto para o Ramana sem nenhuma base, a não ser que você já seja alguém que já está no estado bem avançado, só precisa do clique, né? Então, mas esse processo e a técnica do Vichara, né, que é a de autoinvestigação, essa técnica é importante. Tem que lembrar que o Pibi também praticou ela, né, e alcançou o resultado, né? Ele não atingiu a permanência quanto ele estava com o Ramana, mas ele atingiu o próprio ser dele, né? Através dessa técnica. A técnica é simples, quem sou eu, né? Mas você tem que colocar isso e ir rastreando esse eu até chegar na fonte da essência, né? Uma hora você chega na fonte da essência, silenciar a mente, vai tudo, quem sou eu? Ou se não, ficar, né? Manter sempre de fundo esse pensamento, quem sou eu? Né? E eu, né? A resposta para isso é simples, né? Eu sou o eu superior, eu sou o eu divino, né? Manter isso sempre em mente, né? Uma hora, ou se não, né? Para quem aqui, todo mundo aqui toma um chá, é, quando tiver numa força boa, tentar fazer essa pergunta e manter, né? Aí vocês vão ver o que que é bonito, o que que é alegria, ou não, né? Aí vai depender de cada um. É uma graça. Se tiver numa força boa, né? Tá de olho fechado, tá quietinho, pode ficar ali pelo menos 10 minutos ou mais, né? Pergunta quem sou eu, né? Quem sou eu? E mantém ali, né? Não é para ficar igual o manta, né? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Isso no começo, para quem está muito difícil, aí tem que ficar que nem, né? Tem que ficar que nem um que nem flecha, né? Que sou eu, que sou eu, que sou eu, que sou eu, que sou eu. Mas, é, a técnica mesmo é você estar silenciado, né? O máximo possível dos pensamentos, né? E quem sou eu? E calmo, né? E mantenha o silêncio, né? Aí né? Aquilo que surgir vai surgir de uma forma genuína, né? Não da própria mente, né? Se surge da própria mente, é a própria mente dando loop nela mesma, né? Então, é parar alguns momentos, estar relaxado lá, ou durante a técnica de meditação, perguntar e manter o silêncio. Não é fazer a mente buscar, a mente não tem como responder isso, né? Por isso que a técnica é boa. A própria mente não tem como responder. É isso, é isso. É tentar deixar a tela mais branca possível para fazer a pergunta. A tela mais branca possível. Espera aí que eu vou voltar minha atenção aí para ti. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Senão na próxima eu já não sei onde eu estou. Aqui do. Não sei se é. Se você estiver usando como exemplo a mente como uma tela e deixar ela vazia, é válido. É, é silenciar a mente, silenciar o fluxo de pensamento. Ou diminuir o máximo que você conseguir, né? Porque todo o que a gente chama de meditação, ou seja, é chegar no estado meditativo. Tudo que você faz são processos para chegar nesse estágio, né? Mas o fato de você estar sentado ali e parando a mente, isso não é meditação. Isso, isso você está usando um esforço para entrar. O que se chama de estado meditativo é quando há silêncio. Enquanto não chegou no silêncio, você não está no estado meditativo. Porque a partir do silêncio é que pode ter, né, que vai ter o samadhi, né? Ou a partir do momento que você entrou no silêncio de um único foco de pensamento, também você está em contemplação ali no único foco, aí aquele próprio pensamento ou aquela imagem, seja lá o que for, né, desaparece e aí tem a transcendência. Isso é meditação, né? Mas até ali não é meditação. Eu Ô, sei que pai, é chato, eu sei que é chato falar isso, mas é isso, né? Qualquer outra coisa não é meditação. Qualquer outra coisa é técnica e exercícios, né?
é exercício. Meditação é aquilo que transcende. Se não transcendeu, você não estava em estado meditativo. Pode falar, ainda. Deixa eu ver se eu entendi alguma coisa. Sim, pois não, é importante. Uma vez que a mente ela é um objeto da consciência, ela é inerte. É, nós somos o reflexo no espelho desse grande Deus, desse Deus superior, desse ser divino, né? A gente só é o reflexo no espelho? Não, não é bem assim. Espera aí. Lembra que você. Tô sofrendo tanto Eu aqui à toa. entendi, eu entendi, eu entendi. O ego começa a entrar em choque, né? Pô, então eu não sou nada. É quase isso, mas não é isso. Chega quase. É. Imagina, lembra aquele exemplo antigo lá que a gente usa? Imagina que o Sol é Deus, é o Brahman, é a força lá que está aqui, é a fonte única da vida. Cada um de nós, o eu superior de cada um de nós é um raio desse Sol, ele não é reflexo do Sol, ele é o raio do Sol. Hum, Agora, esse esse conjunto que nós vamos chamar de ego, manifestado dentro da terceira dimensão, corpo, espaço, tempo, esse sim é um reflexo dessa luz, dessa consciência, reflexo consciência, entendeu? Reflexo hum, consciência, não é um reflexo no espelho como se não existisse, entendeu? Ó, outro exemplo para você tentar entender e compreender essas coisas. Esses exemplos são importantes, eu acho, porque para mim foi muito útil. E ainda é útil sim. ainda, né? Não é foi, né? Foi para tentar entender, mas depois também. Mas esse daí foi um que apareceu para mim também. Você não tem a luz do sol? Tem. Você não tem a lua? Quando tem uma lua Hum, cheia, a lua cheia não clareia o chão quando você está numa lua cheia num espaço mais aberto, numa noite sem nuvens, é claro. ideal, né? Você vai falar, mas se tiver uma nuvem, aí não serve esse exemplo, né? Senão vai começar a complicar. A O sabotagem. exemplo é para entendimento, não é para falar que é igual. A luz do sol, que é a consciência, ela vai refletir na lua. Ela reflete na lua e ela reflete no chão onde você está ali. Aquela luz que está ali refletida no chão, ali onde você está, na terra, ali na beira da fogueira, que nem estava lá a última vez, aquela luz não é a mesma luz do sol? É a mesma luz do sol. Qual que é a diferença? A diferença é que ela foi, bateu na lua e está ali. Mas ela não deixa de ser a luz do sol. Lógico que ela não é com a mesma intensidade quando está com o sol. É a mesma coisa nós manifestado na terceira dimensão. Nós não somos o eu superior, esse raio, somos esse eu superior, quer dizer, não somos na inteireza dele, até que a gente tome consciência e haja uma Hum, abertura, e aí sim você consegue, né, fruir toda essa consciência nessa dimensão assim. Óbvio que ainda mesmo assim limitado por todos esses corpos. Por mais que você esteja iluminado, você está, toda vez que você for agir nesse nível aqui de três dimensões, você está limitado pela personalidade e pelos corpos. Mas lógico que é diferente do outro que não está iluminado, né? Mas de qualquer jeito você vai ter que fazer isso através dos cinco sentidos e da personalidade que você desenvolveu naquele corpo e em qual você foi iluminado ou iluminado. entendi. Ah, me senti menos mal agora. Falei, eu tô aqui à toa, sofrendo desse jeito? Faz essa experiência quando tiver lá força grande, isso eu. Isso. Ah, eu vou fazer mesmo, pai, mas eu vou mesmo. Eu quero saber quem sou eu. Depois, depois não briga Tomara que eu comigo, hein? sustente, né? Depois não briga Tomara que eu comigo, hein? sustente. Depois não vai brigar comigo. Imagina, eu vou gritar lá, chama o pai Zé, foi ele que me ensinou. Bem, gente, já deu 9 horas, tá bom aí. Quem vem sábado, estamos aí sábado. Quem não vem até a próxima quinta-feira aí, opa, tocar o sininho, né? Vamos lá, som original de músicas ativado. Então, quem se sentir confortável, 30 segundinhos aí.
Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos traga insight, nos traga vislumbre, sabedoria, entendimento e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Shanti, Namastê, alegria.